Conceitos temporais de uma track. Vou começar pelo primeiro ponto para você se achar e montar a track da maneira certa. E que pontos devem ser seguidos para essa track ter uma linha temporal correta, não fugir, não ficar fora de tempo, entendeu? Vamos começar pelo primeiro item, que são os loops. O que é o loop? O loop é uma palavra de origem inglesa que significaria um nó, um laço. Mas hoje em dia não tem somente significado da sua língua originária, ele já é uma palavra mundial. E dentro do universo musical, dentro do mundo da música, o loop seria alguma coisa que parte de um ponto até o mesmo ponto, repetindo várias e várias vezes. No caso, são trechos de áudio, ou de samples, ou de instrumentos com a montagem de notas do MIDI, que fica repetindo várias vezes no seu eixo, como eu poderia dizer, até que você diga para parar de loopar. Bem, e para ocorrer o loop deve haver dois pontos base, que são o tempo, que é o BPM ou BPM, e o compasso. Aqui no nosso slide a gente segue, loops são trechos de áudio que repetem-se várias vezes enquanto sua seleção estiver ativada. São agrupamentos de samples ou montagem de notas de instrumentos via MIDI. O ponto base para eles são o tempo e o compasso. Vamos falar agora sobre o tempo, o BPM, ou BPM. Ele é o comandante máximo da track. E ele que vai datar o algoritmo que você vai seguir para o compasso funcionar, para a música seguir o ritmo e não se perder em batidas falsas e às vezes não ocorrer de um item não corresponder com outro e fugir do ritmo. Então, tem aqui que é o tempo. O tempo são quantas vezes vai bater ou vai dar um cliquezinho no metrônomo em 60 segundos. Então significa o quê? Se você adicionar lá o tempo da sua track em 123 BPM, como por exemplo eu faço, significa que no tempo de 60 segundos existirão 123 cliques no metrônomo ou 123 tempos fortes. E como diz aqui no nosso slide, o tempo BPM é o comandante máximo da track, significa quantas vezes existirão tempos fortes batendo em 1 minuto, que são os cliques do metrônomo, e comandará o algoritmo do compasso. Lembrando que o metrônomo é uma ferramenta muito utilizada para músicos e artistas que tocam em bandas, pois não tem aquele computador de lado para saber o que o BPM dela está correto. O baterista não tem um sistema na cabeça dele para funcionar exatamente, pontualmente correto. Então a gente tem o metrônomo aqui, que nada mais nada menos é que ele está sendo emulado, né, para o computador, pois não existe um metrônomo que é físico para a banda, né? E ele nada mais nada menos que vai tocar os tempos fortes que você selecionou aqui para você ter uma base de como vai ocorrer. Ouça. No metrônomo do Ableton você não tem a opção de mudar o clique, que agora é somente pela versão 10, se eu não me engano. Aqui na FL você vai no botão direito e seleciona, pode ser qualquer um desses. Um hi-hat, um tick como esse, um beep, um cowbell. Vamos botar o hat. Um beep. Ou um cowbell. Pode ver que o tempo forte sempre vai ser de uma nota diferente. Tan, 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 anunciando cada início de compasso. Vamos falar agora sobre o compasso. O compasso é uma forma de dividir quantitativamente os elementos musicais de uma track. Por exemplo, um compasso é a divisão de 4 tempos fortes. Então quer dizer que em um compasso existirão 4 cliques no metrônomo, 4 tempos fortes, que você vai encaixando os elementos dentro para não fugir do tempo. Agora vamos continuar falando sobre esse um compasso, não falar sobre compasso no geral, um compasso para você depois, eu vou mostrar no FL e no Ableton, né? Então, os tempos, né, que você vai utilizar dentro de um compasso serão o tempo forte, que nada mais é que on beat, ou seja, a batida que está dentro do tempo, uma batida do metrônomo, o cliquezinho do metrônomo. O contratempo, que é a batida da metade de cada tempo forte, ou seja, fica entre um tempo forte, aí tem um contratempo, outro tempo forte, aí tem um contratempo e outro tempo forte. É muito utilizado no reggae, no Psytrance, aquele offbeat, né? E aqui, como diz no slide, batida na metade do tempo de cada tempo forte ou offbeat. E a síncope
Lembrando que síncope não é contratempo. É a batida que ocorre em outros locais sem ser nos fortes ou nos contratempos. Então você pode colocar em qualquer lugar, não sendo nem no forte nem no contra, que será uma síncope. Esses nomes não importam de nada, às vezes no máximo na hora de pedir um feed, perguntando se tal coisa é certa, o que você achou desse contratempo, entendeu? Aí sim pode usar esses termos que você não vai sair na rua falando sobre isso, entendeu? E junto ao groove, né, da track, que vai ser explicado agora, no final dessa aula, vai definir o chão da track e a energia que ela vai transmitir para o ouvinte final. Vamos lá. Os exemplos de BPM que eu vou mostrar para vocês agora é 120 a 124 BPM, que é o Brazilian Bass, de 138 a 145 o Psytrance atual, de 140 a 150 BPM, que é o dubstep atual, que eu fiz vários exemplos dessas tracks, né? 174, que é o drum non bass, 92, que é o rap, 132 é o trap. Lembrando que nenhum desses esses últimos elementos aqui, por exemplo, o rap e o trap, tu pode fazer qualquer BPM que não vai fazer muita diferença. O que mais importa nele é a ligação da vocal e dos samples utilizados para levar a música. Então, os outros sim são essenciais se manter como posso dizer, esse tempo. Todos os estilos eletrônicos, como o Brazilian Bass, Psytrance, Dubstep, Drum and Bass, House, Big Home, o que for. Vou mostrar agora cada um dos exemplos. Eu criei cada um em um programa para ficar mais bem demonstrado. Vamos para o primeiro exemplo, que vai ser um dubstep a 150 BPM no Ableton. Bem, chegamos aqui no projeto do Ableton. Todos os projetos utilizados nessa aula serão disponibilizados ali no grupo do Facebook. Então, aqui eu carreguei os samples, né? Aqui eu carreguei um kick, um snare, que podemos ouvir agora, e o snare aqui. Vários cymbals, desta maneira. Um crash. O primeiro preset no Serum, que é um bass, né? E o segundo preset, que também é no Serum. Então, aqui dentro do Ableton, os compassos são datados somente dentro do Grid. O que seria o Grid? Seria a mesa aqui, onde você joga os samples, os seus VSTs no geral. Então quer dizer que aqui, ó, 1 até o 2 significa que tem um bar. Nada mais, nada menos que com um compasso. Então quer dizer que nesse um compasso nós temos 4 tempos fortes. Então você vai fazer a divisão exata de um sample em 4 parcelas dentro desse 1/2. Aqui tem esse finalzinho de rabo aqui que é só segurar e dar delete. Você seleciona aqui o sample, pode botar segurando o Ctrl e D. 1, 2, 3. Aqui nesse tempo eu fechei um compasso com cada um dos tempos fortes batendo. Ó, eu vou aqui selecionar somente aqui no loop. O loop é muito fácil, só você fazer a seleção, apertar Ctrl L ou simplesmente clicar nesse item aqui, né? E vou deixar solado, ou seja, deixar somente tocando esse elemento. Ele vai tocar com todos os tempos fortes. Após a criação desses 4 tempos fortes, esse elemento chamado Arrangement Position, ou a posição do arranjo, te ajudará a encontrar, né, onde está cada um desses tempos fortes, do mapeamento deles. Então, como assim? Aqui tem um tempo forte, aqui diz que o primeiro compasso está acontecendo, em que posição do primeiro compasso está acontecendo. Ó, um compasso aí está na segunda parte do compasso, que ele sempre conta a partir da parte que está chegando, não a parte que você está. Então, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o quarto. Passou do quarto, já está indo para o próximo, que já mudará de 1 para 2.
ou de 2 para 3, e assim vai segurando sempre essa linha de 2, 3, 4, e cada pulo de um número é um compasso. Então, se eu deixar lupado esse item aqui somente solado, dará os 4 kicks em um compasso. Se eu aumentar esse item para 2 compassos, ou seja, do 1, 2 e 3, ele vai lupar 8 tempos fortes. Agora eu vou pegar um desses elementos e botar no contratempo. O contratempo é o quê? É esse quadradinho entre cada um dos tempos fortes. Ou seja, isso aqui é um tempo forte, isso aqui é um tempo forte, isso aqui é um contratempo, isso aqui é um contratempo. Então eu vou apagar toda essa seleção aqui que eu fiz e deixar um sample tocando somente na lateral. Então eu vou dar aqui Ctrl A, Ctrl D, 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 e vou deixar os dois solados juntos. Então, esse aqui agora bateu no contratempo, que é a metade entre um forte e o outro forte. Se eu quiser fazer uma síncope, é só não adicionar nesse meio termo e adicionar nas outras regiões. Então, se eu quiser dar um Ctrl C aqui, aqui vai ser o tempo forte, aqui vai ser a síncope. Aqui eu fiz duas síncopes. Uma depois do tempo forte, mas antes do offbeat, e a outra antes do outro tempo forte, mas após o offbeat. Então eu vou selecionar aqui e dar Ctrl D para vocês ouvirem como fica com essa seleção. Totalmente aleatório e nada a ver, claro. Agora eu vou abrir o projeto novamente para vocês verem a ideia que eu criei aqui. Então, primeiramente o kick está batendo sozinho a cada compasso, então ele vai sempre bater desta maneira. Eu vou deixar apenas ele tocando. Agora, juntamente com o snare. Claro que isso aqui foi de uma maneira muito culta de se fazer, claro. Eu posso copiar esse aqui e botar aqui aqui um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Aqui eu botei no quarto tempo forte do compasso. Aqui eu posso botar no contratempo. Que eu posso botar na síncope. Vamos ouvir como ficou. Isso aqui é dubstep total antigo, 2012, 2013, Skrillex, que saudade dessa época. Bem, agora juntamente com o crash, que é o prato de ataque. Aqui pode ter um aqui, eu gostei. Tu. Agora com os rides. E agora eu vou tirar os contratempos que eu botei aqui, porque pelo menos para a ideia não servirão, né? Foi somente de exemplo que eu botei. E vamos rodar agora com os baixos. E como eu falei, o Ableton só tem essa opção de carregar os itens na grade, que seriam aqui, e você depois vai adicionando, vai vindo aqui em Insert Audio Track para selecionar samples, ou Insert MIDI Track para você adicionar o seu VST. Bem, vamos para o próximo exemplo, que será um rap no Ableton também. Bem, agora o rap a 92 BPM foi carregado. Ele consiste em vários kicks nessa pista, né? Um batendo no primeiro tempo forte de um compasso, batendo aqui num contratempo, batendo aqui no primeiro tempo forte do outro compasso, batendo num tempo forte, batendo no contratempo, e assim vai. Isso aqui eu não preciso ficar explicando. O snare aqui sempre está batendo aqui tem o primeiro kick, o tempo do primeiro kick, sempre no segundo tempo forte. Primeiro, segundo tempo forte, depois terceiro, quarto tempo forte. Sempre num par de tempo forte. Nunca no primeiro, porque o snare não vai fazer sentido.
desta maneira. O kick sozinho tá dessa maneira. Juntamente com o snare ficará desta maneira. Aqui tem uma jogada muito interessante de qualquer tipo de música eletrônica, dependendo do que você for fazer, né? É deixar, às vezes, tocando apenas um clap, sem o kick, pra dar uma diferenciada quando estiver enrolando muito, pra encher linguiça em outras palavras, pra não ficar repetindo muito uma jogada e cansar o ouvinte, entendeu? E outra coisa, muita gente acha, rap não é música eletrônica. Música eletrônica, qualquer elemento musical, qualquer música feita através de computador. Eu posso fazer uma instrumental aqui gigantesca, tipo orquestra, que vai continuar sendo música eletrônica, entendeu? Bem, agora vamos adicionar o hatch aqui, que também está tocando em cada um dos tempos fortes. O hatch está tocando no tempo forte, no contratempo, tempo forte, contratempo, e assim seguindo, para sempre, como posso dizer assim, adicionar um salzinho maior a esse beat que a gente fez, desta maneira. Aqui, o loop que foi selecionado é gigantesco, claro. Ele consiste em 4 compassos. Imagina, ele é bem grande. Primeiro compasso, segundo compasso, terceiro compasso e quarto compasso. Tanto que está indo do número 1 ao 5. E bem, ele está datado de tempo, ou seja, ele está rodando em 92 BPM. E está datado nesse tempo de compasso, que é nada mais nada menos que 4 compassos, né? Eu vou deixar rodando somente esse loop. Mas por que eu estou usando isso aqui? Por que eu estou usando isso aqui como exemplo de loop e de compasso? Você pode ver que as mudanças de notas estão ocorrendo em cada um dos novos compassos. Ó, aqui ele está de uma maneira, aqui está de outra, aqui está de outra, e aqui segue, esse loop aqui inteiro praticamente é igual. Então, ó, vamos deixar rodando junto com o resto dos elementos. E numa pista baixa eu estou utilizando o mesmo loop, só que carregados em pontos, que aí a ideia aqui foi o quê? Foi adicionar um elemento por fora para engrossar um pouquinho mais a nossa mistura, que foi utilizado o quê? O mesmo sample cortado e com o pitch reduzido, que vai ser ensinado um pouquinho mais para frente. Ó. Também com reverb, que será ensinado mais para frente na aula de efeitos. Pode ver que aqui ele toca com uma maneira mais fina, que o pitch está normal. E aqui de uma maneira mais grossa, que o pitch já foi reduzido em 12 semitons. Juntos, o que acontece? Ele faz como se fosse uma harmonia maior dentro de todo o esquema da música. Então vamos ouvir agora todos os elementos juntos. Aqui eu só dei uma reduzida no tamanho para ficar mais fácil de entender. Vou ligar o loop. Pronto. Lembrando, eu não adicionei nenhuma linha de baixo, como muitos estilos de rap usam, né? Porque também é para ser uma coisa mais simples. Bom, vamos agora para os exemplos do Fruity Loop Studio. Bem, o primeiro exemplo do FL será aqui em BPM 138, que será o estilo Psytrance. Aqui no FL você tanto pode adicionar cada um dos samples, tanto na mesa no grind, dessa maneira, e selecionando em cada um dos tempos fortes, que aqui mostra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, aqui mais um compasso, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O loop no FL é mais fácil, é só você selecionar com Shift dentro dessa barrinha aqui, que é a temporal, barra temporal do FL, segurar o Shift
e levar a área que você quer carregar. Vou reduzir aqui o volume um pouquinho para vocês ouvirem e lá vai. Aqui está rodando um loop de um compasso. Se eu quiser selecionar aqui, aqui essa área do loop, somente selecionar dentro do grid, segura o Ctrl e o que você quer copiar. E aqui é muito mais fácil, Ctrl C, Ctrl V, já está mais para frente, botou de novo no loop, vamos ouvir esse loop. Dois compassos, 1, 2. Bem, agora a outra maneira do FL de criar os loops é nessa ferramenta extremamente funcional que ajuda em qualquer tipo de produtor, não tendo que ficar aqui no grid, etc. Só você vir aqui do lado do pattern, que está escrito aqui, no caso vai estar sempre 0 ou 1, né? Porque aqui eu já criei várias outras patterns. Se você vai vir no mais, ok, pode selecionar o nome aqui, eu posso botar aqui exemplo. Aperta Enter, pronto. Tá criada. Onde ela está? Você vem aqui no Channel Rec. Pronto. Ele vai abrir todas as áreas do seu loop. Isso aqui é o looper, nada mais, nada menos que o looper. Nada mais, nada menos que o looper. Então você pode carregar o sample aqui dentro e selecionar os tempos que você quer bater nele. E aqui tem essa opção de automatizar a seleção de cada um dos samples ou da colocação de itens sem ter que ficar você adicionando. Se eu venho aqui em 8 steps, significa o quê? Que ele vai bater no primeiro tempo forte, vai passar um tempo forte sem bater, vai bater outro tempo forte e vai ficar outro tempo forte sem bater, dessa maneira. Dá pra ver que é uma maneira bem rápida porque já estamos 138 BPM, um tempo bem alto. Se você selecionar fill com 4 steps, vai ficar dessa maneira. Como você pode botar um snare nesse meio tempo, né? Em vez de botar lá no grid, desta maneira. Lembrando que todos os samples aqui foram carregados da maneira drag and drop, ou seja, segurado daqui para cá dessa maneira. E o seu tac fica aqui. Então, ó, botei aqui o kick batendo em cada um dos tempos fortes, né? 1, 2, 3, 4. E o snare batendo só no segundo e quarto tempo forte, dessa maneira. Eu posso botar agora os hats, né? Nos contratempos dessa maneira. E aqui como é que eu sei que o contratempo fica exatamente aqui? Como é que eu fiz praticamente automático? Porque aqui você usando de base o kick, né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo forte. Entre esses tempos fortes existem 3 anônimos aqui, né? A metade dos anônimos de 1, 2, 3 é o item 2, que pode ver que ele fica na metade deles. Então significa que o contratempo será esse aqui. Bem, se eu quiser adicionar outro elemento ainda se eu quiser adicionar outro elemento na síncope, como por exemplo esse hat, eu posso adicionar tanto ou antes do contratempo, ou aqui depois do contratempo, aqui de novo entre o contratempo e o tempo forte, aqui novamente. Olha a maneira que fica. Ou talvez botar em todos os tempos, né, que você só vai selecionar aqui, que vai tanto no tempo forte, no contratempo, na síncope e fica assim. Bem, vamos para o exemplo que eu estava fazendo. Aqui fiz um loop muito simples de 3 samples de percussões, que eu posso... eu vou apagar aqui o efeito que foi utilizado para você ouvir somente o sample, o segundo sample, o terceiro sample. Eles ficam dentro da criação que eu fiz aqui, cada tempo forte tem 3 separações, ou seja, ele vai bater aqui no tempo forte e vai fazer 2 síncopes. Isso aqui já se chama triplet, porque você adicionou 3 elementos dentro de um tempo forte. Vai ficar dessa maneira. Fica uma coisa bem orquestral, assim, uma coisa bem do Psytrance. E, juntamente com esse efeito que eu ensinarei dentro da aula de efeitos, fica muito interessante de ser utilizado.
Bem, utilizei também um efeito de subida, né? Um uplifter. Utilizei aqui também um fill, ou seja, um pré-drop para dar aquele gostinho antes de bater, daquela energia para acontecer o drop. Aí depois vem o que? Vem a linha dos kicks. Então ele vai bater o pradantan e vai começar o kick. Com o clap já. Aqui está a linha de baixo, que aqui nesse exemplo, o baixo não passa de um sample, porque foi salvo em WAV no caso. Ó. Aqui é o sample original dele, eu posso tocar no botão Q, que será o Dó. E o hatch tocando junto para fazer um esquema que é utilizado no Psytrance. Às vezes é difícil de explicar porque você vai ouvindo, você vai pegando de ouvido cada item e elemento utilizado. Tocando juntos dão este som. E agora, só para dar aquele ataquezinho inicial, eu botei um efeito de down filter, como chamam, down lifter, que não passa de um noise, um white noise. Deixa eu cortar esse restinho aqui. Lembrando que às vezes quando tiver um elemento, não seria toque fazer isso, de deixar exatamente um compá no tempo forte e ficar apagando. Por exemplo, ele estava aqui assim. Não é toque deixar isso aqui, porque às vezes dá para ouvir esse ruidinho incomodando no próximo compasso. E na hora da produção você quer ter o mais fino possível. Vamos deixar todos os elementos tocando juntos agora, né? Sozinhos. E aqui tem outros elementos que não preciso explicar, como por exemplo esse jogadinho de baixo. Lembrando que é o Toxic Buzzard, então você não precisa se preocupar porque ele é nativo. Tocando numa oitava muito baixa. Deixa eu ver aqui. Tocando na nota C2. Então não esqueçam que aqui foi utilizada a chave Dó, ou seja, a key Q, que às vezes você aperta no teclado, a letra Q é o Dó. Então, se você está seguindo a nota Dó, você vai seguir toda a música na nota Dó para não fugir. Pelo menos no Psytrance e em outros estilos, como por exemplo Deep House, você não vai fazer diferenças muito grandes, mas voltando depois do loop. Os loops principais de um compasso seria esse aqui. Você pode ver que aqui o loop está repetindo um compasso, né? E que enquanto eu não parar aqui de deixar esse loop acontecendo, ele vai continuar correndo, como eu falei antes, que ele só vai parar se você tirar a seleção dele. Claro que uma track não é formada de apenas um loop, e aqui vai a criação da track do arranjo de criar vários loops e progressivamente adicionando elementos para ela ficar completa e do seu gosto, da maneira que você quer, direitinho. Vamos fazer aqui para funcionar. Lembrando que esse projeto estará disponível lá no grupo. Vamos lá! Aqui ele vai dar como chamam de... Aqui ele vai fazer o interlude, que é passar de uma coisa para outra. Ele vai dar um braço para o próximo, vai ter a ponte da primeira parte do drop para o segundo, que vai ser assim. Aqui vai começar de novo. Aqui eu fiz uma coisa bem simplesona, que foi de 4 compassos, mais 4 compassos, fazendo a primeira parte do drop, fazendo 8 compassos. Depois, mais 8 compassos só para demonstração. Vou deixar o interlude passar e para o próximo passo, pois teve uma linha de baixo modificada. Eu mudei as notas, depois ele repete a mesma linha de baixo que estava sendo utilizada antes. Lembrando que no FL não precisa ter toda essa organização, pelo menos eu não utilizo a organização, pois não é necessário. Quando você está querendo aqui uma coisa mais simples, não precisa dessa organização toda. O Ableton, ele te obriga a ser organizado por a questão de canais que você adiciona dentro do Gride, ou seja, no Ableton como funciona.
Isso aqui é o canal 1, esse aqui é o canal 2, e você só pode, para ficar mais organizado, utilizar um elemento. Por exemplo, isso aqui vai ser só o kick, isso aqui vai ser só o snare, isso aqui vai ser só o hatch. E aqui no FL é muito mais simples, que você pode, às vezes, em 4 tracks, 4 pedacinhos, fazer uma track inteira como eu fiz agora, entendeu? Tanto que eu posso botar aqui e o teu drop tá feito, entendeu? Então é uma coisa bem mais simples de utilizar. Nesse ponto, o FL ganha em disparada do Ableton. Vamos pro exemplo agora de trap a 132 BPM no FL. Aqui eu vou explicar o porquê que o loop tem que seguir o compasso e o tempo, né? Aqui o loop que eu selecionei está rodando em o quê? Em 4 compassos. 1, 2, 3, 4. O originário dele é a 130 BPM, até como o próprio elemento aqui diz. Então, se eu botar none aqui no time, ele diz que roda a esse tempo, que já ultrapassa o nosso quarto compasso, que está a 132 BPM. Então, quer dizer que se eu tivesse a 130, né, ele funcionaria normalmente. Esse rabinho aqui não significa nada, porque aqui eu já disse que ele é esse tempo. Então, vamos voltar a 132. E para encaixar ele, só vou vir aqui em Scratch, tirar a seleção do Cross, para rodar dentro desse loop, né? Soltar aqui no quarto do quarto para o quinto compasso, né? E ele vai soar diferente do que originalmente ele seria, então é só vir no pitch aqui, botão direito e dar um reset. Ele deu uma carregadinha aqui, às vezes dependendo do tamanho do loop ele demora mais. Então está carregado, está encontrado dentro do nosso compasso. Por que você tem que seguir esse tempo? Eu vou tirar a seleção do tempo. E agora eu vou deixar a track um pouquinho mais lenta, a 100 BPM. Você pode ver que a seleção dela diminuiu, né? Então eu vou deixar rodando junto com o beat que eu fiz aqui. Que o beat não vai fazer diferença, pois ele foi feito em cada uma das seleções do compasso. Ó, vou mostrar aqui para vocês. O beat tocando sozinho na seleção de 132, que é o original. Vocês podem falar, mas tá estourado. Não, é porque esse estilo de trap, o estilo trap 2017, 2018, 2017, 2018, estilo Lil Pump, XXXTentacion, é tudo estourado. Então, pode ver que até o sample utilizado aqui do sub, ele é totalmente tem uma distorção. Vou até reduzir o volume para vocês que têm ouvido mais doce e não ouvir. Tô brincando. Então fica assim. Vou voltar aqui, dar um reset e ouvir tudo rodando junto no batimento original, no BPM original, que é 132. Um instantinho aqui que eu tenho que fazer a seleção novamente do tempo. Scratch, vai para cá, pitch original. Se eu botar aqui o tempo original e selecionar o track para ficar um tempo mais baixo, como 100 BPM, como eu tinha antes, e dar yes, olha o que vai acontecer. Pode ver que ele ficou totalmente sem nexo, todo errado. Vamos voltar lá para o tempo original que eu estava utilizando, que era o 132. Pode ver que tudo se recolocou aqui e vai voltar até aquela harmonia. Então aqui eu fiz a seleção tanto dentro do grid, como aqui o sample utilizado do piano, né? Que não precisei criar a linha do piano, como eu simplesmente podia ter vindo aqui
adicionar um piano mais simples do FL, que é o Fruit FL Keys, né? Que você vai clicar nele. Ele vai abrir aqui um pianinho, né? Que você... Opa! Você pode fazer sua linha de piano, vindo aqui o botão, selecionar como vai ser feita a tua melodia, que vai ser explicado agora na próxima aula da teoria musical básica, depois ir montando por trás. Bem, mas aqui, como eu estava dizendo, foi um sample que eu peguei de um pack. Vamos lá. A seleção aqui continua errada, pois foi feito aquele esqueminha do 132 e não deu reset. Pronto, voltou o pitch normal. Bem, aqui está rodando com um filtro que está cortando todas as ondas médias e graves, que está aqui. Ó, pode ver que ele está cortando todas as ondas. Normalmente ele seria assim. Mas ele está rodando com automação, então eu posso deixar aqui que ele vai voltar ao normal porque essa automação está acontecendo, que também será explicado na aula de automações. Ó. Que está aumentando, ele está abrindo até chegar a um ponto que vai começar a música. Bem, vamos para o beat, né? Bem simples. Às vezes o pessoal acha que é difícil, pois tem vários elementos acontecendo juntos, mas não é nada disso. Bem, selecionar aqui. Ele não foi feito dentro do nosso stepper aqui, desta maneira. Ele foi feito como? Eu só vim com o botão direito e transformei ele numa linha MIDI. Por que em linha MIDI? Eu não estou modificando as notas deles, eu estou apenas deixar mais fácil de fazer a criação dele, de desenhar da maneira que eu quero. Às vezes você não vai ficar fazendo assim, sabe? Então eu vou vir aqui, botão direito, por exemplo, desse hatch, ele toca assim. Se eu quisesse fazer entre os tempos, seria assim, simplesmente botar no meio. Em vez de tocar daquela maneira, você só vem aqui em Piano Roll e ele vai transformar em MIDI. Então, aqui tem cada uma das notas acontecendo, eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho delas. E eu vou adicionando. Aqui eu quero criar várias, aqui eu posso criar várias juntas. Vou diminuir aqui, selecionar o carregamento do sample para não exceder. Dessa maneira ele vai ficar excedido, ó, dessa maneira. E se eu não selecionar a opção de envelope, ele vai ficar excedido alguns pontos, ó. Se eu adicionar o envelope, tirar aqui o ataque, deixar ele praticamente no mesmo momento, ele vai ficar dessa maneira. Muito bom. Aqui os heads, deixa eu só voltar ao normal aqui. Eu vou apagar todos, né? Porque não precisa, pelo menos agora. Botão direito e 4 steps, como estava antes. Os heads, aí sim teve uma diferenciação de MIDI, mas eu fiz isso aqui porque seria a jogada da track mesmo. Ó. Então aqui eu estou jogando cada uma num tempo forte contra tempo. Aqui eu já fiz uma jogada mais louca ainda, que é um tempo forte e três síncopes. E 2 síncopes. Aqui eu fiz uma jogada mais louca ainda, que é um tempo forte, um contratempo e 2 síncopes. Não é triplet, não é daquele outro exemplo do Psytrance, porque para ser o triplet teria que ser 3 elementos perfeitos dentro de um compasso. E não é esse caso, são 4. Aqui eu fiz outra jogada mais louca ainda, que eu dividi nas partes menores. Claro que pode diminuir mais ainda, que você vem aqui no grid, snap to grid. Pode selecionar em 1/6, ele vai se selecionar menor ainda. Se você for mais doido ainda, pode selecionar um none, que ele não vai deixar você poder fazer o tamanho que você quiser, daí fica ao seu gosto. Mas eu não gosto assim, eu gosto de deixar ou no 1/2 ou 1/3 para você não se perder e não ficar botando às vezes no grind errado, que acontece muito se você deixar num pequeno como o none. Ou num
Se você deixar no none, às vezes quiser deixar na batida principal, na batida forte, ó, por exemplo, você fica solto, cara, tá vendo? Tu não tem um certo. Aqui eu tive sorte, ó. Ficou certinho. Mas se o cara vem aqui de longe, ó, aqui não fica, entendeu? Então eu vou deixar no grade certinho aqui. Eu tô usando o /2, que aí, ó, GG Easy, ó. Ele vai direto, tá vendo? Pronto. O próximo elemento foi um snare, que tá batendo aonde? Em cada terceiro tempo forte, porque tá fazendo tum, 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 dessa maneira. Aqui eu usei dois juntos, mas dentro do envelope da velocidade, ele vai bater aqui mais fraco e aqui mais forte. Deu um efeitozinho legal, junto com o kick, que está batendo aonde? Vamos para o kick para bater junto. Tempo forte, sem tempo forte, contratempo. Tempo forte, sem tempo. Aqui, tempo forte, contratempo, e assim vai, batendo juntos. Agora, a linha do sub, né, que também é sample, para facilitar a vida de quem está abrindo o projeto, está seguindo sempre onde estão os kicks, que é basicamente o que acontece no trap. Então, ó, se deixar somente o sub acontecendo, vai ser assim. Não tem ataque nenhum. Então, se você deixar todo o conjunto acontecendo, somente o sample do piano e o sub, não vai ter sentido nenhum. Agora, com o ataquezinho, muda tudo. Agora, todo elemento junto, né? Tocando tudo junto é só ir e pronto. Pronto, agora vamos mostrar um loopzinho básico de Brazilian Bass para você fazer aí e não se perder dentro do FL. Para ficar mais fácil para quem é do Ableton, vou fazer aqui dentro do Gride mesmo. Vou abrir aqui minha pastinha onde estão meus elementos que eu gosto de utilizar, que eu utilizei nas flute, por exemplo, kick, clap, etc. E vou adicionar dentro do Gride para ficar mais fácil para o pessoal do Ableton. Primeiro aqui é um kick. Primeiro aqui eu vou utilizar um kick, né? O que eu mais utilizo, que é o Bass Drum 086 da Vengeance. Vou setar o BPM em 123 e adicionar os tempos fortes. Tam, tam, tam. Vou loopar. Vou adicionar o clap no tempo forte, no segundo tempo forte no quarto, como eu posso dizer, nos pares. E agora eu vou utilizar uma jogada aqui que é muito usada no Brazilian Bass, como na Biobeat do Alok, nas tracks do Jorge, que é botar claps nos síncopes, contratempos, para fazer jogadinha legal, além dos tempos fortes da track, né? Dessa maneira. Então você pode deixar. Viu que eu fui adicionando, mas claro que você não vai utilizar assim. Se quiser fazer essa jogadinha que eu fiz agora em 4 compassos, seleciona os 4 compassos, dá Ctrl C, cola, vai fazendo a sua linha, vai ficar mais fácil aqui tirar o zoom. Zoom é muito fácil, Ctrl e botão direito. Mais um, segura aqui, mais um e já é. Bem, eu vou copiar aqui também e jogar. Agora eu vou fazer a jogadinha de clap somente no último aqui, que vai ficar tambum tantá. Aí o botão seria bem mais difícil, porque você tem que colocar aqui em cima, seria nesse canal.
Aí às vezes é legal abrir o sample, depois reduzir o volume aqui dentro do editor do sample, sabe? Bem, agora eu vou adicionar um ride, para seguir caminho em cada um dos tempos fortes. Eu vou reduzir o tamanho do out aqui para ter um finalzinho, reduzir o volume, porque ele só vai seguir, ele não vai ser o principal, porque o principal aqui é o clap e o kick e o clap, né? Então aqui é só segurar. Quando o tamanho for exatamente de uma seleção, ou seja, 1/4 de compasso, um quarto de tempo forte, 1/4 de compasso, um compasso, só vai vir aqui e selecionar. Se você deixar, por exemplo, o none aqui, ele vai poder botar em qualquer lugar e fica totalmente errado. Se eu botar aqui, ó, fica totalmente errado. Então eu vou selecionar direitinho, 1/2 e vamos ouvir tudo junto. Selecionar o loop. Agora um hatchzinho no contratempo, viu? Ó, pode ver um tempo forte, contratempo, tempo forte, contratempo. Vai lá. Pá, pá. Seleciona aqui, Ctrl V, bota aqui nos contratempos. Reduzir o volume, que às vezes o hatch não é importante para ficar tão na cara. Agora eu posso criar outro hatch ainda. Eu vou dar um clone aqui, ó. Vem aqui e pode fazer como make unique, né? Que ele vai ser único. Vamos transformar ele em pedaço pequeno. Então eu vou cortar aqui com essa ferramentinha que é um estilete, né? Botão direito para apagar. E aqui você pode ver que eu posso adicionar até 4 pequenos deles. Às vezes eu posso diminuir 5 micros. Tirar do scratch e botar no cross para ser apenas seleção e não diminuir ele, aumentar. Aqui vou botar no cross. Ó. E reduzir o volume, né? Porque eu quero que seja como se fosse um tipo de shaker. Tá, 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 tá. Tá, vamos ouvir agora. Acho que pode aumentar um tamanho porque ele acabou um pouco com o finalzinho do sample. Aqui eu vou tirar um pouquinho do out do sample porque ele tem muito grave, né? E eu vou adicionar aqui um bass drum que é ele é mais grave, né? Ele não é um kick completo, ele é um elemento mais grave. Ele tem um ataquezinho pequenininho, mas ele é muito grave. Eu posso adicionar aqui no contratempo para fazer um exemplo. Eu vou cortar aqui o finalzinho dele para não conflitar esse rabo aqui que ele tem. Para não conflitar aquele rabo ali com esse kick, então vai ficar assim. Aqui eu vou botar na síncope e depois novamente no contratempo. Desta maneira, aqui eu terminei assim. Ok, vamos lá. Aqui eu usei um bass drum, que é muito... O que eles fazem bastante aqui no Brazilian Bass é adicionar, como eu falei, o bass drum, não o seu sintetizador, apagar um pouquinho dos médios e agudos. Eu vou mostrar agora o espectro dele acontecendo aqui. Pode ver que ele não só como de grave, ele tem bastante médio e agudo. Então se você apaga aqui um pouquinho, adiciona um sidechain simples, como o kickstart. Só cliquei aqui e botei a letra K, porque é o único VST com letra K, né? Que eu vou falar na aula sobre kick e bass, que vai ser muito importante. Kickstart aqui. E deixa rodar.
a diferença que fez, viu? Viu? Ele primeiro está com um médio e depois está somente com um grave. Bem, e aqui eu posso fazer toda essa elementação aqui dentro do pattern. Que você viu quanto tamanho que eu perdi? Então você vai vir aqui no pattern, adicionar, ok. Ver aqui onde está o bass drum 1, que vai ser o kick. 4 tempos, já era. Aí dependendo do tamanho que você quiser, ó, aqui eu quero que seja um compasso, 2 compassos, 3 compassos por quarto, né? Botar aqui kick em tudo, pode ver que se eu botar aqui vai estar exatamente do mesmo tamanho. Os claps vão estar nos tempos, segundos tempos fortes e quartos tempos fortes de cada compasso. E aqui no finalzinho, é só, eu até posso ver aqui, ó, tampum, tá. Veja eles acontecendo. Já apaguei todos os claps usados. O hide eu deixei em cada tempo forte, botar a fit a cada 4. O hatch foi a cada contratempo, né? Aqui, ó. Hatch. Se você achar mais fácil, é só botar aqui, ó. Um tempo antes do mais abaixo. Tá. Aí quando você não tem muito saco, você vai no piano roll, copia, cola. Se acha aqui dentro novamente, ó. Apagou, botou aqui no contratempo. Opa, aqui que é o contratempo exatamente. Apagou o que sobra, que não precisa. Aqui, o próximo é esse hatchzinho aqui. Você vai só... E agora o contra kick, que vai ser nos tempos aqui. Eu não preciso de nada disso aqui. Você pode ver que ele ganha mais força, os samples, se carregados no grid, mas não importa muito o grid. É melhor fazer aqui no pattern, depois ir maximizando os volumes dentro da sua master. Então aqui, ó. Viu? Bem mais simples. Lembra o espaço que foi ocupado? Aqui você fez apenas uma pattern. E aí vai indo e você vai fazendo a sua track de uma maneira bem mais rápida e mais, diria, organizada. Bom, vamos agora para a próxima parte dessa aula, que falaremos sobre o groove. O que é o groove? O groove, dentro do compasso, juntamente com o compasso, é o que dá a energia da track, né? Ele tem alguns pontos que precisam ser seguidos para ocorrer. Ele tem que ser mais de uma nota dentro de um compasso. Então, num tempo de 4 tempos fortes, você não pode ter apenas um elemento para fazer groove, porque não vai funcionar. Todos os instrumentos podem compor o groove. Então, tanto a bateria, como um baixo, como um piano, que faça o ritmo da música e o sentimento dela acontecer, podem compor o groove. Aqui está dizendo também que cria a energia da música, que vai fazer o sentido da música ficar interessante e ouvir para a pessoa que está ouvindo. E ele pode ser tanto melodias, né, como... O que é melodia? É aquela nota que ocorre sozinha, às vezes um solo de guitarra, por exemplo. Harmonia, que já pode ser várias notas de um piano sendo tocadas, às vezes tocando várias notas, um acorde, geralmente acordes. E drums, que pode ser qualquer bateria. Eu fiz aqui um exemplo que eu baixei todas como posso dizer assim, os canais de áudio de uma música do Michael Jackson chamada Scream, junto com a irmã dele, Janet, né? Que é um dos maiores exemplos, pelo menos para mim, de estudo do que é groove. Ele se utiliza de praticamente tudo que é possível para criar um groove interessante e a música ficar muito legal. Vou mostrar agora. Bem, projeto carregado, né? Aqui ele se utiliza de vários pontos que eu vou mostrar agora. Primeiramente, a bateria. Que eu nada mais nada menos que sampleei os elementos, como por exemplo o kick, os hats,
snares. Pode ver que até tem um pouquinho de voz dele ali fazendo... Agora aqui mais um sample, o que pra funcionar, que é um loop de hat também. E aqui adicionei mais um loop, né, que é de percussões, etc, para dar um gostinho a mais. Pode ver que somente da bateria já existe um groove que está dando uma energia muito legal para a track. Agora tem um loopzinho do Michael. Tem que ligar aqui os canais, desculpem o erro. Pode ver que ele era um fã muito grande dos beatbox, tanto que se você pesquisar no YouTube tem milhares de beatbox dele. Até as ideias iniciais de músicas que ele criou foram com beatbox apresentado para os produtores. E mais pra frente ele virou produtor também, ajudando nas produções. Vamos lá. Pode ver que ele criou um groove somente com a voz dele. What the fuck? Bem, próximo loop de percussões. Bom, próximo loop aqui também de vozes dele. Agora é o bass, que é muito interessante da Korg, né? Aquele bass analógico que lembra muito dos anos 80 e 90, que era a época que lançou essa track. Tem todo um swing muito interessante. Agora, o sintetizador base da música, que é o mais conhecido, tocando sozinho, olha que delícia que ele é. Pode ver que sozinho ele já cria um groove, cada um dos elementos já cria uma coisa muito interessante. Aí aqui eu fiz uma linha de sub seguindo o bass dele, porque eu não achei que tinha muito grave, né? Desta maneira. E juntamente com os vocais que estão aqui, que o primeiro é o background, que seria o quê? Seria as vozes adicionais. Agora com a voz somente do Michael. Stop pressuring me, just stop pressuring me, just stop pressuring me. Viu? O cara cria groove até com esses dele, que é muito massa. Agora a voz da Janet. Stop pressuring me, just stop pressuring me, just stop pressuring me, makes me want to scream. E agora tudo junto, a nossa verdadeira aula de groove. Muito, 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 muito genial. Então, como falamos, o groove é todo elemento que dá energia à track. Então, aqui, como por exemplo, o baixo está sendo tocado dentro desse compasso aqui, ele não está sendo tocado somente uma nota. Significaria o quê? Que eu teria que deixar somente uma nota acontecendo e não faria sentido nenhum deixar dessa maneira. Isso não cria groove. Aqui ele já fez várias notas. Aqui a batida também o beat não teve somente uma nota, ele está tocando várias vezes. Aqui o hat, o loop aqui de voz dele também não toca somente uma vez. Várias vezes tocou. Aqui o sintetizador também não toca uma vez só. Ele só 1, 2, 3, 4 e ele vai segurando. Aqui é simplesmente genial. Bem, essa foi a aula dos conceitos temporais de uma track.